Que bom estar com vocês. Na verdade, aprendendo, na disposição também de compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida e a luz da palavra chegando ao meu coração. Quando você convive com pessoas, você se relaciona com pessoas, você é influenciado por estas pessoas. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar ou nos ampliar em alguma coisa, Ele nos leva a alguém ou Ele envia alguém até nós. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia a alguém ou nos leva a alguém. Isso é certo. Quando você olha para a Bíblia, os profetas, eles eram enviados. Elias vai à viúva de Sarepta, não que o profeta precisasse ser abençoado ou ter provisão para ele, mas na verdade ele vai fazer uma conexão para que aquela mulher pudesse receber a bênção através da vida dele. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida do pastor Carlito Paz, que tem sido na verdade uma inspiração, não só para São José, mas para o Brasil e para as nações da terra. Tem algumas coisas que a gente gostaria de ter recebido como inspiração primeiro. Eu disse para ele a respeito do nome da igreja, Igreja da Cidade. E como vem uma ideia dessa? Mas na verdade é o Espírito Santo. E algumas coisas você pode copiar, outras a gente não tem como copiar. Se eu pudesse eu já colocaria lá Igreja da Cidade em Campo Grande, mas não tem mais jeito, já está colocado aqui. Deus deu a ele. Isso é extraordinário. Eu estava pensando a respeito da ousadia dele em relação a este tema, seja rico. Nós sabemos que no nosso meio cristão, em termos de Brasil e de mundo, principalmente no Brasil, quando se fala a respeito de riqueza, muitas pessoas se opõem, mas na verdade, ninguém quer ser pobre. E eu digo sempre, eu estava falando à igreja que eu estaria com vocês, eu disse: qual é a declaração que você quer receber? Qual é a declaração profética que você quer ter sobre a sua vida? Seja pobre ou seja rico? O que você escolhe? É muito melhor ouvir essa declaração: seja rico. Mas fazer uma série de ministrações como esta é um grande desafio mesmo, porque vem oposição. Mas não importa, o que importa é a revelação do coração do Pai que vai chegar a cada um de nós para que sejamos ricos. Aleluia. Já aprendemos aqui os 10 princípios que vai nos conduzir à riqueza. E com certeza, se observarmos e velarmos e praticarmos, estamos no caminho certo. Amém. Mas eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar ministrando a vocês. Como disse o pastor Carlito, eu fui empresário. Minha empresa estava indo muito bem. A minha esposa, trabalhando no Tribunal de Justiça por mais de 25 anos, concursada, cargo de confiança, ganhando um salário para o nível de Brasil muito bom. E primeiro Deus pede a minha empresa. E quando eu renunciei à empresa, não foi muito fácil administrar essas coisas. Mas depois de alguns anos, ela continua no tribunal e Deus também pede a ela a renúncia de um cargo alto no tribunal para juntos realizarmos a nossa missão, que é a proclamação do Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Aleluia. Na verdade, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. E você precisa descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Como é bom nós podermos ouvir e refletir naquilo que está sendo falado. Todos podem ser ricos, todos serão ricos. Há princípios mesmo para que nos tornemos pessoas ricas. Mas conforme a declaração aqui, receba essa profecia: seja rico. Aleluia. Fale para o seu irmão: seja rico. Declare olhando nos olhos dele: seja rico. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. É muita ousadia. Eu quero começar dando um testemunho de ousadia. Olha só. Eu fiz uma visita para um amigo meu. E Deus colocou no meu coração nesta visita. Eu fui visitá-lo estando com ele. E Deus falou comigo para que eu ministrasse uma oferta na vida dele. Mas compreendemos o que isso representa. E o Espírito Santo colocou no meu coração o valor da oferta.
E eu fiz um cheque, o valor era R$1.000. Eu fiz o cheque, predatei o cheque, e no café da manhã eu surpreendi. Eu disse: olha, essa é uma oferta para você. E quando ele abriu o cheque, ele olhou o cheque, ele viu que estava lá R$1.000, e ele olhou nos meus olhos e disse assim: eu profetizo 1000 vezes mais. Meu irmão, eu já ousei falar 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais, mas 1000 vezes mais. Quanto que é 1000 vezes 1000? 1 milhão. Isso era no mês de fevereiro. No mês de abril, no mesmo ano, em um dia, Deus me deu mais de R$1 milhão. Tem que ter ousadia para profetizar e tem que ter graça para receber. Diga: ousadia para profetizar e graça para receber. Diga para o seu irmão: ousadia para profetizar e graça para receber. Glória a Deus. Seja rico. Romanos capítulo 12. Eu quero destacar alguns textos bíblicos. A nossa base, o nosso fundamento é a palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra, e tudo é estabelecido a partir da palavra, e tudo subsiste por causa da palavra. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, e tudo está no devido lugar, no seu devido lugar, por causa da palavra. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Dá para projetar o texto? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha só, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. olha só um pouquinho. Parece que a gente convive há muito tempo. Porque quando eu falo, o versículo para, é para continuar mesmo. E vocês já fazem isso aqui, né? Porque o pastor Calixto já fez sem eu falar nada. Então quando eu parar de falar, vocês continuam. Olha essa expressão do apóstolo Paulo: rogo-vos. Parece que ele está fazendo uma oração, um clamor. Irmãos, pela compaixão de Deus, como que pelo amor de Deus atentem para o que eu vou dizer. Ele está falando. Prestem atenção. Apresentem os nossos corpos como sacrifício vivo, que é um culto racional, um culto inteligente. Mas não para aí. Versículo 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e Olha só, vontade de Deus. glória a Deus. Essa expressão, amoldem, fala de modelagem. Há padrões estabelecidos pelo mundo. E hoje nós vimos, não apenas no Brasil, mas no mundo. Algumas pessoas pensam que para se tornar rico tem que ser processado em corrupção, em roubo, em engano, em mentira e outras coisas mais. Mas esse é o padrão e o engano do mundo. E este padrão não vai nos modelar a um padrão bíblico. Mas fala de transformação. E aqui que eu quero falar e frisar para vocês: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação da vossa mente. Todos nós, desde a nossa concepção, nascimento, crescimento, fomos sendo modelados. Fomos modelados primeiramente dentro da nossa própria casa, depois do contexto de escola, de formação de comunidade e até de sistema religioso. Então a nossa mente ela foi formatada. E mesmo que a gente se esforce para romper com alguns limites de mente, nós muitas vezes não alcançamos. Mas há um padrão a seguir, que é o padrão bíblico, e pela palavra de Deus, nós podemos sim sermos renovados na nossa forma de pensar, para experimentarmos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não está no plano de Deus pobreza, miséria e ruína. O plano de Deus é um plano para a vida eterna e um plano para a vida abundante aqui na terra. Jesus ele foi enviado para nos dar vida eterna e aqui na terra uma vida abundante. Mas passa pelo processamento da nossa mente.
a nossa mente está estruturada, cheia de conceitos, ideias e pensamentos que temos como herança, quer seja de família, quer seja de tradição religiosa, ou mesmo da cultura onde nós crescemos e convivemos com pessoas. E esta reunião é reunião apropriada para que estas fortalezas, conceitos e ideias que nos aprisionam ainda numa mente cativa, debaixo de uma cultura greco-romana de pobreza, seja quebrada. E uma boa noite para que essas cadeias sejam quebradas em nós. Eu estava pensando a respeito do nanismo mental, a falta do crescimento, do amadurecimento. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 4, versículo 1, que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele diz: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Eu creio que o Espírito de Deus tem trabalhado no seio da igreja para a renovação da mente, para que deixemos não apenas o pensamento, mas o comportamento de meninos e avancemos dentro da chamada para rompermos com as cadeias que nos aprisionam ainda numa mente limitada de conquista financeira. E eu creio que o Espírito de Deus vai falar conosco, e você, como um empresário, um empreendedor, você vai sair deste lugar ampliado para avançar nos seus negócios. Quantos estão abertos para isso? Princípios de prosperidade. Deus se move por princípios de prosperidade. Quando nós olhamos para a cultura hebraica e olhamos para os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá, nós vamos poder ver fundamentação não apenas na questão religiosa, mas em questões que conduzem aquele povo à prosperidade e à riqueza, e toma posse da riqueza das nações. Alguém perguntou para um bilionário judeu: qual é o segredo da sua riqueza? Sabe qual foi a sua resposta? O segredo da minha riqueza é a Torá. São os princípios. Quando nós somos transicionados da nossa forma de pensar, debaixo da concepção romana, para a concepção hebraica, não na questão de tradição religiosa, mas de pensamentos a respeito de princípios de prosperidade, as cadeias da pobreza e da miséria são quebradas em nós. Em 1895 se criou o Prêmio Nobel. Pessoas que se destacavam em 5 áreas. Você sabe quantos prêmios já foram distribuídos até hoje? Aproximadamente 700 prêmios. 700. Pessoas que se destacam. 700. Sabe quantos os judeus receberam? Cerca de 200 prêmios. De 700, está nas mãos de judeus. E se você pegar hoje a população de judeus no mundo, ela é uma população quase que insignificante em termos de outras populações. Só o Brasil temos 200 e poucos milhões. E hoje deve existir no mundo 13, 14, 15, 16, 17, no máximo isso, de judeus. Por que eles desenvolveram uma mente tão brilhante? Porque eles começaram a observar os princípios da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 1, foi a mesma estratégia que Deus deu a Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8. O que diz Josué 1:8? Não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite. Vai lá, continua para mim, por favor. Preste atenção. Uma mente debaixo da concepção judaica, de uma cultura que vem da descendência e da linhagem de Abraão. Porque Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus diz: vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar a tal ponto que você vai poder abençoar as nações da terra. E o homem se tornou absurdamente rico, e não apenas ele, mas toda a sua descendência. Deus deu aqui a Josué a chave de prosperidade.
não aparte da tua boca o livro da lei. Confissão. Medita, fala de pensamento. E age, faça de acordo com a palavra. Então você vai prosperar e você vai ser bem sucedido. Quando nós olhamos para o Salmo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 3 diz: este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o fruto na estação própria, as folhas não murcham, tudo que fizer prosperará. Olhe para as suas mãos, diga para as suas mãos: tudo que você fizer prosperará. Fale novamente, olhando para as suas mãos: tudo que fizer prosperarás. Amém? Tudo que você fizer, tudo, absoluto, é o que a Bíblia diz. Permita que a sua mente seja transicionada. E a Bíblia está dizendo que tudo que você fizer. A meditação na palavra de Deus é um instrumento poderoso que nós cristãos não valorizamos tanto. Porque na cultura asiática é o esvaziamento da mente. Não pensa em nada, esvazia a mente. Mas na cultura hebraica é o enchimento, o preenchimento da mente com a palavra de Deus. Essa é a diferença. Você vai ser renovado na sua forma de pensar, enchendo a sua mente com a palavra de Deus. E o que a Bíblia diz a respeito de riqueza e de prosperidade. Vamos observar o que a palavra diz? Vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. É a criação. Aqui é o propósito de Deus na criação. O versículo 26, nós vamos ler o 26, o 28, depois a gente vem para o 20. Capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 28. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é, espera um momentinho. Deus, ele é espírito. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus em espírito. Deus não tem um corpo físico. Então eu e você fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus no espírito. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o propósito? O que diz lá? Nós trazemos em nós o DNA de Deus, que é o DNA do crescimento, da frutificação e da multiplicação. Nós somos feitos à imagem e à semelhança dele para isso. Temos em nós este DNA de reprodução e de produção. Agora, aqui vimos essa expressão domine. E nós temos ouvido muito a respeito do empoderamento, que é o investimento de autoridade para se governar. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e ele fala do empoderamento. Deus estabeleceu o homem para que ele governe sobre toda a terra. É autoridade. O homem não foi feito para sujeitar um outro homem. Quando nós olhamos para o sistema comunista socialista, é um sistema de dominação. E todo sistema de dominação de homem para com homem, isso não provém de Deus. Mas atente comigo, voltando para o versículo de número 20, Gênesis 1, 20. Observe isso. Gênesis, capítulo 1, versículo 20. E disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos. Olha, mesmo antes da criação do homem, Deus já providenciou tudo que o homem iria necessitar, precisar, não apenas para sobreviver, mas numa dimensão de abundância. Como que pode? Deus cria um casal, e Deus cria todos esses seres e coloca à disposição deles. Imagina o nível de riqueza que estava à disposição deste casal.
Volte para o texto, versículo 20. Encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem as aves sobre o firmamento do céu. Próximo. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam o quê? E sejam férteis e multipliquem-se. O que mais? Olha a dimensão que Deus vai criar as coisas. Não está limitado, não está restrito. Deus cria, Deus fala: produzam, mas não produzam de uma forma limitada, produzam de uma forma abundante e como que exagerada. Deus os abençoa. Próximo texto. E disse Deus, o que Deus diz? Produza, 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 cresçam, multipliquem-se. Peixes fala de riqueza, abundância. Você pode imaginar os oceanos, os rios, os córregos, as lagoas. Nós temos visto, e você vê muitas vezes documentários dos navios pesqueiros que pegam 100 toneladas, 150 toneladas. São centenas e milhares nos oceanos e nos mares. E não diminui. E não se torna escasso. E não vai diminuir e não vai se tornar escasso. Porque foi assim que Deus disse. Produzam, 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 produzam. Não vai diminuir e não vai se tornar escasso. Agora fique assombrado. Eu fui convidado por um amigo para ir na fazenda. Ele tem uma fazenda. Eu fui visitá-lo na fazenda. E ele disse: vamos pescar? Eu falei: mas aqui tem córrego. Ele falou: não, eu construí aqui uma lagoa, que é um tipo de um açude. Eu falei: você colocou peixes? Aqui, espécie de peixe? Ele falou: olha, tem traíra e tem até jacaré. Eu falei: mas você colocou os alevinos lá? Ele disse: não. Meu irmão, eu fiquei pensando e imaginando. Ele construiu um lago. Ele não colocou peixe. Eu fiquei pensando no jacaré. O jacaré tudo bem, porque o jacaré tem as patinhas, ele anda. Mas peixe veio da onde? E começou a brotar peixe no lago sem que ele tenha colocado nenhum peixe. Você pode entender um negócio desse? Aquilo que Deus disse lá está dando forma até hoje. Aonde tiver água vai ter peixe. Não é um absurdo? A nossa mente, ela está muito limitada por causa do pecado, a queda do homem. A terra foi amaldiçoada. Mas temos as boas novas, que em Cristo Jesus tudo foi redimido, tudo foi resgatado e a maldição foi quebrada. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele diz: profetiza sobre os montes de Israel. Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Vós produzireis dos vossos ramos. Quando você vai a Israel, você vê os montes de Israel se tornaram produtivos por causa do decreto profético. Eu quero profetizar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Você vai prosperar e você vai se tornar rico. Você pode receber esse decreto profético? Receba. Talvez a sua mente seja condicionada para o contrário. A nossa mente é condicionada para o contrário. Mas hoje, aquilo que é contrário ao plano e ao propósito de Deus vai ser quebrado e anulado pelo poder da palavra de Deus. Diga: domínio. O homem foi empoderado para governar, sujeitar e dominar as riquezas das nações. Está à sua disposição. Assuma esse lugar. Algumas pessoas, elas se encolhem, elas diminuem. O espírito de autocomiseração, de autodestruição. Eu não estou falando de prepotência, de arrogância, de altivez, absolutamente não. Você pode se tornar a pessoa mais rica e ser a pessoa mais humilde da terra. É o que nós ouvimos a respeito dos 10 princípios.
que o pastor Carlito compartilhou conosco, a humildade. Quanto mais Deus te abençoar, faça um pacto com Ele, mais humilde você vai ser. É verdade. Eu tenho pessoas da igreja que chegaram na igreja pobres e hoje se tornaram pessoas milionárias, mas milionárias mesmo. Algumas perderam esse sentimento de humildade, mas a maioria continua firme no propósito, reconhecendo que Deus que fez, e na disposição de cumprir o propósito daquilo que Deus fez, abençoar as nações e as famílias da terra. Esse é o propósito. Diga domínio. Domínio. Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Satanás o transporta e o leva a um monte. E o que ele diz a Jesus? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Adão, ele transferiu esse domínio a Satanás. Fala, e agora, apóstolo? Se ele transferiu, como que nós vamos ter o domínio? Mas esse domínio foi resgatado através de Jesus Cristo. Atente para isso. Quando Jesus leva os discípulos a Cesareia de Filipe, no norte de Israel, aos pés do Monte Hermon, ali nas nascentes do Jordão. Quando você vai a Israel hoje, você vê ali resquícios a altares que foram construídos a muitos deuses, dentre eles Pan e Zeus e outros mais, debaixo da cultura grega. Os judeus não adentravam aquele território porque eles diziam que ali eram os portais do inferno, porque existem ali algumas cavernas. Eles diziam, aqui são os portais do inferno. Mas Jesus leva os discípulos para aquele lugar. E Jesus então faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E vieram as respostas. Um grupo diz que tu és Elias, outro grupo diz que tu és Jeremias. Eles viam Jesus, e as pessoas viam Jesus em vários prismas. João Batista. E Jesus se volta para os discípulos e diz, eu quero saber de vocês. Aí Pedro dá a resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele dá a resposta, Jesus diz, bem-aventurado é você, Simão. Não foi carne nem sangue. Aí ele recebe uma nova identidade. Pedro, aquele que era inconstante, se torna como que uma pedra. Aí Jesus fala a respeito da igreja. Diz, eu te dou as chaves do rei, eu te dou as chaves do reino, dos céus. Tudo que você ligar na terra está ligado aos céus. Ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ó. Domínio foi resgatado e o domínio foi transferido para quem? Para a igreja. A igreja tem autoridade sobre principados e potestades, e a igreja tem autoridade para governar também as nações da terra. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Estou falando da instituição igreja. É você. Você é a igreja e você foi chamado. Receba esta nova identidade pelo entendimento e pela revelação. Você já entendeu, você já compreendeu que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, e Ele revela quem você é. E a autoridade dele está sobre você para governar, está sobre as riquezas das nações da terra. Jesus, ele tem o domínio sobre as riquezas. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus, ele vem e encontra os discípulos ali, homens frustrados, eram pescadores, eles viviam da pesca. E tinham passado a noite toda, não tinham apanhado nada. Jesus ordena que eles voltem para o mar e lançassem de novo as redes. Pedro diz, olha, nós trabalhamos a noite toda. E Pedro, ele entendia, ele conhecia a ciência e a arte da pesca. Ele era profissional. O mar não está para peixe. Mas ele não pensa simplesmente assim. Ele diz, mas, ele dá a resposta, sobre a tua palavra, mesmo o mar não estando para peixe, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando ele lança as redes, o que aconteceu? Quase não consegue tirar as redes. As redes estavam cheias. Jesus tem o domínio
e Ele sabe onde estão as riquezas da terra. Direcionamento. O Espírito Santo de Deus pode nos direcionar. A gente não precisa ficar batendo de porta em porta, correndo de um lado para o outro. Se orarmos e buscarmos o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer luz, discernimento e revelação aos nossos corações. É possível que você tenha chegado a este lugar frustrado. Você trabalha a semana toda, o mês todo, muitas vezes o ano todo. Mas a partir de hoje, desta série, desta conferência, seja rico. O céu se abre sobre você e Deus vai te dar sabedoria e habilidade para desenvolver prosperidade. O Evangelho de João capítulo 21. João capítulo 21. Eu quero ver esse texto com você. João capítulo 21. Jesus novamente, depois da ressurreição, Ele vai ao encontro dos discípulos. E os discípulos estavam desistidos. Preste atenção nisso. João 21. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Quando Jesus morreu, os discípulos voltaram para junto ao mar de Tiberíades, desistidos, frustrados, porque a esperança estava em Jesus, e Jesus havia morrido. Terceiro dia, próximo ao terceiro dia, não tinha ressuscitado ainda, mas depois da ressurreição Jesus vai a eles, e eles estavam ali desistidos. E olha o que vai acontecer. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e disse mais. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E os outros que disseram, nós também vamos. E saíram. E naquela noite, nada apanharam. Preste atenção. Naquela noite, nada apanharam. Por que eles não apanharam nada? Porque estavam desistidos. Há uma chamada da parte de Deus, que cabe a mim e a você, que fala do desígnio profético. Eu sei que aqui nós estamos trabalhando com empresários, mas além de empresário, você tem um desígnio profético, e você não pode desistir do seu desígnio profético. Faz parte também da estratégia de Deus para te abençoar. Eles tinham trabalhado, mas não tinham apanhado nada. Eles estavam desistidos do desígnio profético. Versículo 4. Cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram. Versículo 5. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Qual foi a resposta? Nada. Nada, nós não temos nada. Versículo 6. Jesus lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Queridos, os barcos naqueles dias não eram barcos grandes, eram barcos pequenos e estreitos. Lançar à esquerda ou à direita, qual é a diferença? Imagina, Jesus, Ele sabe exatamente onde estão os peixes. Jesus sabe exatamente onde estão as riquezas das nações. E Jesus vai te dar a direção certa, e você vai lançar as redes no lugar certo, e você vai prosperar abundantemente, exageradamente. Eles apanharam 153 pequenos peixes? Não, grandes peixes. Grandes peixes. Existe algo que se chama perseverança, mas também existe algo que se chama obstinação. Obstinação é teimosia. Uma pessoa obstinada. Saul se tornou uma pessoa obstinada, teimosa. É como o pecado de feitiçaria. Eu estava lendo a história, eu gostaria que projetasse uma imagem aqui da pessoa que idealizou um negócio, que é o KFC. Você já ouviu falar do KFC? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho isso aqui uma delícia. Mas tem gente que não gosta. Preste atenção. Esse camarada
Ele fazia parte do exército de Israel, ele se aposenta, e o salário de aposentadoria dele era $105, $109, $105. Não era suficiente para se manter. E ele tinha essa ideia em mente. Essa ideia. Ele desenvolveu os condimentos com algumas ervas, 11. Fez o seu tempero e com uma ideia ele saiu a oferecer nos restaurantes. Ele queria ganhar apenas 5 cents por cada franguinho desse. Ele ofereceu a primeira vez e recebeu um não. Ele ofereceu a segunda vez e recebeu um não. Ele ofereceu a terceira vez, sabe qual foi a resposta? Não. Ele ofereceu 100 vezes, qual foi a resposta? Não. 1000 vezes, não. 1008 vezes, não. Na 19ª vez, ele recebeu o seu primeiro sim. E deu início a isso aí. Hoje uma rede de restaurantes no mundo, que alcança cerca de 14 bilhões de pessoas por dia. É interessante esse negócio de perseverança ou obstinação. Nós precisamos estar atentos a isso. É perseverança ou se torna obstinação? Tem uma outra imagem que eu quero projetar para vocês. Essa imagem, você já viu isso aqui? Uma ideia. Você acha que só americano tem ideia, né? Isso aqui é uma ideia. Quando eu vi isso aqui, semana passada me compartilharam isso. Eu estava com esse casal aqui, que é o apóstolo Ronaldo e a apóstola Dolores. E eles compartilharam e falaram a respeito disso comigo. Que o cunhado dele, aquele cunhado, gente boa, tinha tido uma ideia. Isso tem quanto tempo? É Jerry, né? Vem aqui, Jerry. O Jerry está aqui e a Priscila, vem aqui. Não vou fazer o merchan deles, não. Já estou fazendo, né? Ele teve uma ideia. Ele trabalhava numa empresa, mas ele queria o seu próprio negócio. Ele era um executivo de uma empresa, uma multinacional. Ele teve a ideia. Eu não vou falar quanto ele tem faturado por ano, mas passou de 1 milhão, de 2 milhões, está indo para lá. Eu não vou falar o total, porque você vai falar, poxa, dá para colar nele? Mas eu fiquei assim impactado, porque a gente acha que tudo que tem que se inventar, se criar, muitas vezes é complexo e muitas vezes é simples. Uma ideia. Hoje já são 26 pontos de venda. Ele tem a indústria, ele produz o negócio. E ele coloca nos lugares dos pontos, como o KFC começou a fazer. E hoje já está na casa dos milhões e milhões de faturamento por ano. Uma coisa que começou no fundo do quintal. E quando eu disse que vinha, fiquei assim pensando, eu vou ministrar lá na igreja da cidade, que é modelo para o Brasil. Eu falei, eu vou dar o testemunho dele. Daí depois eles disseram, ele vai estar lá. Deus que te abençoe, viu? É possível começar um negócio ainda hoje e prosperar? É possível. Olha, sente um pouquinho. A gente fica imaginando e pensando na complexidade. Agora eu fiquei pensando e imaginando em relação à questão da perseverança e da obstinação. Você já ouviu falar das máquinas Olivetti? O sonho de todo mundo era ter uma máquina de escrever na minha geração. Ai, ai. Você pensa que eu sou tão velho assim, né? Mas presta atenção. Alguns aqui nunca viram aquela fitinha cassete. Mas eu sou do tempo ainda da fita cassete. Você ia na locadora, você levava aquele trambolho lá para casa, e se você esquecia, você ficava pagando. Depois de uma semana você lembrava e levava de volta. Meu irmão, eu nunca tinha, eu tenho 56 anos. Vou confessar um pecado. Eu nunca tinha assistido o tal do Netflix. Eu ia falar série para cá, série para lá. Eu falei, isso é um vício, isso é uma coisa. Parece que a pessoa injetou alguma coisa. E a pessoa não consegue se conectar daquele negócio. Eu nunca tinha assistido uma série de Netflix. Eu tirei umas férias agora em janeiro em Nova York. Ó, um frio, pega. Um frio. E ninguém anda muito no frio. A minha esposa ama frio.
mas a gente acordava um pouco mais tarde. Eu falei, vou assistir uma série. E eu assisti a primeira série, uma delícia. Eu falei, que coisa maravilhosa. Eu não queria mais largar, eu ficava lá assim. Terminei aquela série e falei, quero assistir a segunda série. Parece que foi picado com o negócio. Agora já estou assistindo no finalzinho da terceira série. Já passei da primeira série, segunda série, terceira série. Já vou entrar na universidade. Mas há 11 anos atrás, não tinha Netflix. Ontem, alguém teve uma ideia. Só nos Estados Unidos são mais de 50 milhões de clientes. No mundo, mais de 117 milhões de pessoas conectadas a eles. É um negócio. Não, eu estava falando da máquina. Tem coisas que se tornaram obsoletas. E você precisa fazer a avaliação do seu negócio. É importante. Não quer dizer que a coisa se torna difícil, você precisa desistir, não. Mas você precisa fazer essa avaliação do que é perseverança e do que é obstinação. Amém? Mas o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, mas ele se importa com isso também? Se importa. O Espírito Santo sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas incapacidades. E ele vai te ajudar, vai te capacitar. E as cadeias mesmo da pobreza, da miséria. Na verdade, cadeias de pobreza e miséria ruim, nós já vencemos há muito tempo. Isso já não faz parte da nossa vida, há muitos anos. Mas tem muita gente que ainda vive na limitação e na escassez. Os céus vão se abrir sobre a sua cabeça. E você vai viver vida plena, vida abundante. Já quero ir para o encerramento, deixando 3 palavras rema para você, que Deus compartilhou comigo há 20 e poucos anos. A primeira, Joel capítulo 2, versículo 25. Ele diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E ele fala, vou compensá-los pelos anos. Na minha tradução diz, restituir-vos-ei. O nosso Deus é Deus de restituição. Eu quero dizer mais, todos nós aqui temos algo a ser restituídos. Porque a condição que Deus criou o homem para viver é a condição do Éden. Um lugar onde não havia falta alguma. E a paz era perfeita. Então todos nós temos algo a ser restituído. E seremos restituídos. Ezequiel 36 diz, olha, os lugares outrora devastados se tornarão como o jardim do Éden. A palavra da restituição, Deus compartilhou comigo, eu compartilho com você hoje. Recebe a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ele diz, enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles sereis fartos e tereis em abundância. É promessa de Deus para você. Você sabia que quando alguém compartilha algo que recebeu como revelação, aquilo pode se tornar seu? Pode se tornar seu. O outro texto, Levítico, capítulo 26, versículo 10. Olha esse texto. Vocês ainda estarão comendo de uma colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova. Alguns não entenderam, eu vou repetir. Você vai estar comendo da colheita velha, quando você vai ter que tirar a velha para dar lugar à nova. O decreto profético sobre a sua vida é: vai sobrar! Vai sobrar! Vai sobrar! É o decreto profético. Queridos, esse texto fala de um povo que vivia num contexto eminentemente agrícola. Era a base da economia. Eles plantavam, eles colhiam, armazenavam. E eu comendo. Quando chegava na próxima colheita, muitos já tinham acabado a colheita. Estava no limite. Mas Deus está dizendo, olha, vocês vão colher, vocês vão se alimentar, vocês vão plantar. Quando chegar a próxima colheita, vocês vão ter que remover a velha. Meu irmão, sabe aquelas roupas que estão lá no guarda-roupa? Você vai tirar porque vai chegar o novo. Aquele carro da garagem lá, você vai tirar porque está chegando o novo.
Olha, presta atenção, tira o velho. Plante, semeie. Aquela roupa boa, semeie, não sumia aquela cueca rasgada, aquela meia rasgada, se joga no lixo. Queima. Toca fogo. Você vai estar comendo da colheita velha. Alguém fala, apóstolo, não é possível. Eu tinha 18 para 19 anos. E quando alguém tem 18 para 19 anos, tudo que ele quer é o quê? Casar. É ou não é? E a oração é, olha, naqueles dias se falava muito na volta de Cristo. É iminente. E eu orava, Deus, espera um pouquinho e deixa eu casar primeiro. Depois que eu me casar, volta no outro dia. Pelo menos eu já fiz o que tinha que fazer. Preservando em santidade. Era a nossa cultura bíblica. E até hoje tem que ser assim. Na verdade, as coisas se contextualizaram, mas isso não muda para nós. Amém? Não muda. Mas eu dizia, eu quero casar, no dia que eu casar, eu quero ter a minha casa própria. Ó, meninão. Minha esposa viu o futuro, porque eu andava de bicicleta. Quando eu comecei a namorar, eu andava de bicicleta. Mas ela viu o futuro e falou, é para lá que eu vou com ele. Mulher de fé. Quando eu casei, olha, eu ganhava salários. Esses salários aí. Quando eu casei, eu viajei de lua de mel. Eu não fui para Nova York. Eu não fui para Paris. Eu fui para uma cidade chamada, quer saber? Se eu falar, vocês vão rir. Você já ouviu falar de Guaratuba, no Paraná? Tinha uma estância lá, do Candeias, e eu pagava aquele título lá. Peguei o ônibus e fui para Curitiba, fui para Londrina, de Londrina a Curitiba, até chegar, meu irmão, você precisa ver a via sacra que eu fiz. Mas minha esposa vendo o futuro, investindo no futuro. Mas quando eu voltei para a minha cidade, eu já estava na minha casa própria. Então não está limitado. Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar. E Deus vai fazer de você um empresário rico. Diga, vai sobrar. Agora para encerrar, Deuteronômio 28, 12. Para encerrar. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Está lá. Ó, coisa linda, para você. 3 palavras rema. A primeira, restituição. A segunda, vai sobrar. E a terceira é esta: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar o quê? Algum trabalho? Diga todo. Diga todo. Diga todo. Todo o trabalho das tuas mãos. Agora, olha que delícia. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Os dias de você usar o limite do banco está chegando ao fim. Apóstolo, mas é possível? É possível. Você vai emprestar a muita gente, a muitas nações, e você não vai tomar emprestado. É decreto profético do Altíssimo sobre a sua vida. Eu estava na Coreia com um grupo de pastores, na montanha de oração da igreja do pastor Dae Byung-chul. Eu saí para um lugar à parte para orar a sós. E orando, o Espírito Santo falou assim: defina o que você quer, senão você não tem. Defina o que você quer, senão você não tem. Ele falou, escreve. E eu comecei a escrever. Naqueles dias eu não tinha prédio próprio para a igreja. Eu já tinha tido 2 casas, tinha vendido as 2 casas, investido nos negócios. Depois eu vendi tudo mesmo, fiquei por tempo legal. Pensava nem ter casa. Mas eu vou escrever, eu coloquei o prédio próprio da igreja, que era a minha casa. E naqueles dias, o limite que eu usava do banco tinha incorporado a mim. Parecia uma entidade. Aonde eu ia, o mês todo usando o limite. Já fazia parte da minha essência.
um mês todo, meu irmão, usava o limite o mês todo. Recebi o salário, depositava e continuava usando o limite. Eu coloquei lá: não quero mais usar cheque especial. Deus não apenas me deu o templo da igreja, deu muito mais que isto, muitas coisas. Deus me deu a minha casa própria, foi além. E pergunta se eu uso o limite. Esse endemoniado, não uso mais não. Me libertei. E aquilo que Deus fez comigo, Deus vai fazer com você. A restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O decreto profético de Levítico 26, 10. Vai sobrar. E por fim, você vai emprestar a muita gente, você vai dar para muita gente, você vai semear em muita gente, e você não vai tomar emprestado. Deus vai te dar a oportunidade de plantar sementes em pessoas. Eu estive outro dia, vim visitar, conhecer essa personalidade que é o pastor Carlito Paz. A gente que está de longe, e muitas vezes as pessoas que estão mais perto se torna comum, mas não é comum para nós. Quando você convive com uma pessoa, é igual o maná. Deus mandou o maná, aquela coisa maravilhosa. No primeiro dia, imagina o primeiro dia de maná. O povo celebrava, dançava, rolava no maná. Segundo dia maná, terceiro dia maná, primeiro ano maná, 10 anos maná, 20 anos maná, 30 anos maná. Se tornou vil aos olhos do povo. Não faça comum aquilo que não é comum. Deus deu aqui, esse ministério não é comum. Não é comum. Quando você se relaciona com pessoas, você vai começar a se parecer com aquelas pessoas. Eu já estou colando ali. Ele nem sabe disso ainda direito, mas ele é inteligente, já percebeu algumas coisas. Porque você pega da unção, é uma transferência. Meu irmão, isso aqui é incomum, é incomum. E tudo que Deus tem colocado dentro dele, vocês vão receber na dimensão e vocês vão além. Passa por ele. A unção que você reconhece, nela você prospera. E a unção sobre este lugar, de nobreza, de riqueza. Algumas pessoas ficam tristes. Você é daquela igreja do Zico? Fala, sou de lá mesmo. Não tem pessoas que ficam chateadas? Você é daquela igreja do Zico? Tem que ficar triste. Fala, lógico que eu sou de lá. E você é um deles? Sou um deles. Já tem a identidade. Você já não percebeu, não? Não deu para perceber? Seja inteligente, meu irmão. Não importa. Eu não me escandalizei, porque essa faz parte da minha essência. Eu escrevi um livro. A luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Pastor Carlos, se fosse hoje, se fosse escrever, você ia falar, e me fez rico, né? Ia mudar o tema. A luz é o entendimento, é a revelação. Quando você caminha com pessoas que têm entendimento aberto, você entra para aquela dimensão. Quando você caminha com pessoas obtusas, você tem grande chance de se tornar obtuso. Mente fechada. Esse lugar é nobre. Receba da unção dos decretos proféticos que são liberados deste lugar. Seja